Efésios 1. Glória a Deus. E aqui nós encerramos. Não quer dizer que é agora, né? Não termina. Fica assim tão feliz, né? Quando o pastor disse que vai encerrar, dá uma alegria, meu irmão. O sono vai embora, a fome passa. A fome não passa, não. Eu me lembro como nós era atleta, eu lembro que era atleta. Passou algumas dificuldades, né? Eu era atleta, a gente já comeu linguiça, carne moída. Entenda, irmãos, entenda. Uma refeição para atleta não pode ser carne moída, muito menos linguiça. É uma comida saudável, gostosa. Eu amo linguiça, inclusive essa semana comi. Eu amo carne moída, eu amo carne moída. Essa semana ainda comprei. Mas para atleta, nós já comemos muita carne moída, muita linguiça. Então a gente passou já muita dificuldade. E nós tínhamos ali alguns atletas que falavam assim: olha, tá com fome, dorme que passa. Mas sempre foi uma grande mentira. Porque a gente dormia, a fome não passa, irmão. Se alguém falar uma coisa para ti desse jeito, é mentira. Tá? Você está sendo enganado, a fome não passa. Se você dormir, quando você acordar, ela vem, mas vem forte, com toda a força. Nem sei porque eu estou falando isso, mas tá, porque vai encerrar, né? Nós já vamos encerrar. Nós já vamos encerrar daqui a pouco. Glória a Deus. Efésios 1. Deus continua falando, por sua vez, através de Efésios 1. Glória a Deus. A partir do verso de número 13. Aleluia. Abra comigo. Efésios 1, verso 13. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Então a Bíblia continua dizendo o seguinte: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Repetindo, verso 13, capítulo 1 de Efésios: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado o Espírito Santo da promessa. Amém, queridos? Pode deixar a Bíblia na cadeira. Vamos orar por mais um momento. Senhor Deus, nós nos submetemos à Tua palavra, nós nos rendemos a ela. Nós te pedimos que, Deus, o Espírito ministrador esteja no nosso meio, nos convencendo, Pai, abrindo o nosso entendimento. Deus, a nossa maior necessidade é que cada um de nós venha diminuir nesse lugar, para que o Senhor cresça, para que o rosto do Senhor resplandeça sobre cada vida. E uma coisa nós te pedimos, Deus: alcança-nos nessa noite, acha minha vida nesse lugar, Pai, e faça as transformações devidas. Que o poder da Tua palavra venha de encontro a nós, produzindo no mínimo espírito e vida, alcançando as profundezas da alma, e que nós saímos daqui, Senhor, no mínimo, mais certos, mais convictos de quem é o Senhor e de quem nós somos para Ti. Deus, não a minha vontade, eu digo não àquilo que eu quero, eu digo não aos meus gostos, porque uma vez já não deu certo. A minha vontade, Pai, outra hora já não deu certo. Então eu anulo nessa noite, para que impere tão somente o Teu querer para todos sempre. Amém. Podeis aceitar? Glória a Deus. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nessa outra parte quero falar um pouquinho com os irmãos, algo que Deus colocou no meu coração nesses dias, que é essa palavra que nós lemos em Efésios, e podemos até dar um tema que é selados por Deus. Se você puder repetir comigo: selados por Deus. Selados por Deus. Diga com firmeza, com fé: selados por Deus. Se você tiver um pouquinho de paciência comigo, olha para quem está do seu lado, diga: selados por Deus. Selados. Vou falar assim, Senhor: selados por Deus. Memorize isso.
Glória a Deus, queridos. Na verdade, essa mensagem nasceu no momento que eu estava sós com o Pai, e a gente conseguiu viver algumas coisas, né, nesse momento do lugar secreto, e eu pude compartilhar com a igreja em alguns momentos, não me lembro aonde, talvez aqui no monte, não sei, com alguns irmãos, o fato de que os dias que nós estamos vivendo, nós acabamos entendendo que o ser humano em geral anda muito cético, desacreditado, incrédulo. E essas reflexões me levaram a entender que, inclusive dentro da igreja, essas situações têm acometido de muitos irmãos. Ou seja, a igreja, e é algo preocupante, porque nós nos encontramos num período muito decisivo em relação ao Evangelho. É um período de definições, e justamente nesse momento o nível de fé da igreja diminui muito. E aí o reflexo disso é que nós quase não vemos mais milagre, quase não vivemos mais o sobrenatural que tanto a Bíblia fala, tanto o Senhor nos promete. Até se fala pouco de sobrenatural, de milagre, até falar, já paramos de falar. Não se fala mais em milagre sobrenatural, não se vê mais manifestações de Deus nas igrejas. Nem o demônio sumiu, amados. O demônio que de vez em quando aparecia, dava os seus espetáculos, o diabo sumiu. Mas isso tudo é um reflexo da incredulidade da igreja. Então nós precisamos, conversando com Deus me levou a muitas coisas, e o principal de todas, a mensagem central é que nós precisamos voltar a crer no Senhor, no nome dEle, no poder dEle, entendendo que Deus ainda é suficiente, entendendo que mais do que palavra, mais do que uma canção, Deus ainda é poderoso, Deus ainda faz milagre, Ele é real. Muito mais do que palavras decoradas, Deus é o mesmo. Ele não mudou, a igreja. O que nos preocupa é que a nossa fé tem diminuído a cada dia, e o reflexo disso, me perdoe a redundância, nós pouco falamos em milagre, poucos oramos pelo milagre, nós pouco falamos e oramos e cremos no sobrenatural. E existe algo muito preocupante que a Bíblia vai dizer, que Deus não operou mais milagres ali por causa da incredulidade do povo. É a incredulidade do povo que limita o poder de Deus. E aí, essa preocupação do Senhor diz na Bíblia: será que quando o Filho do Homem voltar, Ele encontrará fé na terra? Olha a preocupação de Jesus mais de 2000 anos atrás. Será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé? E existe algo também preocupante, porque eu sei que tem certas situações que é só um milagre na nossa vida, é só o sobrenatural. Então nós precisamos urgentemente voltar a crer, a voltar a declarar, a voltar a viver o milagre, atrair os milagres de Deus, acionar o sobrenatural do Pai. Precisamos urgentemente sair dessa fé rala, esse evangelho superficial, e voltarmos a crer. E aí, voltando aqui à reflexão da semeadura, amado, e se perdeu a fé ao longo da caminhada, não é demérito nenhum ir para o Senhor, se humilhar e dizer: Senhor, me ajude em minhas incredulidades, me ajuda a voltar a crer. Não é demérito. Não é demérito dizer: Senhor, eu estou desviado dentro da igreja, Senhor, me faz voltar para os caminhos, Senhor, eu esfriei, eu apostatei da fé. Amado, não é demérito. Demérito é ficar
como Apocalipse vai denunciar, morno, se escondendo com máscara, achando que ainda está crendo, que ainda está fervoroso, que ainda está de pé, que ainda está nos princípios. Então Deus, Ele age sobre a verdade. Então nós, diante de um Deus que tudo sabe, que tudo vê, tudo pode, nós precisamos ser o mais verdadeiros possíveis. Senhor, já nem creio mais. Me lembrei, obrigado Espírito Santo, foi num dia de oração que eu falei, gente, nós precisamos voltar a crer naquilo que nós oramos. Será que eu creio naquilo que eu estou falando? Porque existe um momento que na intercessão nós nos juntamos, usamos a autoridade que está sobre a igreja, na oração intercessória, na oração em unidade, e nós aqui intercedemos por tantas coisas, enfermos, irmãos, enfim. E aí Deus me disse, filho, tu está crendo naquilo que tu está falando, filho? Ou tu está no automático? Porque é moda agora, né? Esses dias eu fui mandar mensagem para os irmãos, eu gravei um só, eu gravei um áudio só, depois espalhei. É mais fácil, né? A facilidade. Então Deus falou o seguinte, filho, você crê no que você está falando? Então é o que nós precisamos, de voltar a crer nos milagres. E aí eu falava também, movido por Deus, espero eu, em nome de Jesus, que nós precisamos de pessoas igual Elias, dizendo, não vai chover. Pessoas como Elias dizendo assim, olha, empalheta o carro que agora vai chover. Nós precisamos de homens como Elias dizendo, Senhor, se eu sou homem de Deus, tem 50 homens aí querendo me pegar. Se eu sou homem de Deus, manda fogo. O que falta é essa ousadia. Por que falta ousadia? Porque falta fé. Porque a ousadia é reflexo de alguém que tem fé. E aí aonde está a ousadia? De chegar na vida do irmão e dizer o seguinte, irmão, vamos lá comigo hoje, porque se tu for, tu vai ser curado. Eu creio com você, irmão. Se você for lá hoje, na reunião, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Não se vê mais isso. Oh meu Deus, nem convidar a gente convida, quanto mais ousadia. Nem convidar a gente convida, vamos para uma reunião comigo, vamos num lugar comigo. Nem um convite tem, quanto mais ousadia. Não, se você for, o teu casamento vai ser restaurado. É o que Elias fazia na sua época. Sabe por quê? O que tinha esse homem de mim, diferente de mim, de você? Nada. Ele só tinha algo que fazia diferença. Ele sabia quem era Deus. Amém. Glória a Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. O pastor Abreu conta aqui dizendo, eu sei quem tem ouvido. É só isso. É só a certeza de quem é Deus, do que Ele pode fazer, amado, que coisa linda, que ambiente. Todos nós aqui, poderoso Deus. Uns em nota mais alta, outros mais baixa, nem nota tem. Inclusive eu, nem nota tem. Mas que coisa linda, né? Poderoso Deus. 7 aves. Nós estávamos 7 aves. Enfim. Mas é lindo, né? Quando a igreja está reunida, imagina o céu se rasgando, dizendo poderoso Deus. Mas quando existe uma situação para que eu aplique a minha fé dizendo não, tu és poderoso, aí falta essa determinação. Então é uma música mentirosa. Será que nós não estamos nos tornando cantores gospels mentirosos? Porque na igreja às 20 horas não, às 19 horas, alguns 19h15, né, irmão? 19h20, mas alguns 19, 18h45, enfim. Mas aí na igreja no domingo às 19 horas ele é poderoso. Mas amanhã de manhã, quando eu vou lá abrir o exame, que o médico diz assim, minha senhora, não tem mais jeito. Não tem cura. Não tem mais jeito. Aí quando a gente abre um pedaço de papel, ou escuta algo da boca de um ser humano, como eu, comum,
Aí a gente esqueceu daquele Deus do domingo à noite, poderoso Deus. Então isso são sintomas de que a fé que havia sobre a igreja não há mais. E por que não há mais milagre? Porque o milagre é o reflexo de alguém que crê no Senhor. Porque nós não vemos mais o sobrenatural, aquilo que está acima do natural, aquilo que eu olho e digo, não, é a mão de Deus pura. Por quê? Porque falta nós darmos um passo atrás e voltar a crer. Porque sem medo de errar, todos nós um dia já tivemos mais fé do que hoje. Todos nós já tivemos mais fé daquela que nos mantém de pé hoje. Então é por isso que muitas vezes a gente está buscando um milagre, mas não é a busca, é a nossa certeza. E a gente vai ver ao longo da mensagem a importância de nós resgatarmos isso. O autor de Efésios está falando de algo muito profundo. Ele começa dizendo, depois que ouviste a palavra, tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Ele falou, ele começa dizendo, depois que ouvi a palavra, deixa eu pegar aqui bem certinho. Depois que ouvisse a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, olha só, começa ouvindo a palavra, o Evangelho da salvação, e por isso, depois de haver crido, aí nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então existe um caminho a percorrer, e todos nós, repito, sem exceção, já ouvimos a palavra, o Evangelho da salvação, todos nós já cremos um dia ainda mais do que hoje, e por isso um dia também o Espírito Santo nos selou com o selo da promessa. Amém? Aqui é um selo, aqui é uma anela, aqui é um selo, aqui é uma carta. Qual é a importância do selo? Patrícia não está aqui, né? Está lá em cima. Patrícia, porque ela é gerente do correio, lida com isso há anos. Qual é a importância de um selo? O selo, quando é colocado sobre uma carta, um documento, ele torna esse documento, acima de tudo, verdadeiro. Quando você pega um documento, uma carta que tem selo, existe uma condição ímpar de que só quem pode abrir aquele documento, aquela carta, é o destinatário. Se alguém que não seja o destinatário que vai abrir essa carta, esse documento, ele infringiu uma lei, ele corre o risco de sofrer penas perante a justiça. Então, desde a Bíblia do Antigo Testamento, os reis eles pegavam os anéis, e eles selavam os documentos dizendo, olha, eu estou assinando o selo do anel do rei. Inclusive que nós ano passado estudamos muito sobre isso, de Esther, dos hebreus. Quando ele selou o documento que livrou os hebreus, você lembra disso? Ele estava dizendo, eu estou assinando, estou dizendo que há veracidade nisso. Então há uma garantia, quando há um selo, está garantindo aquele documento. Sabe quando você vai no cartório autenticar, o selo da autenticação? Sabe o que o Espírito Santo fez na nossa vida através de ouvir a palavra e crer na palavra? Ele nos selou, ele nos autenticou. Ele está dizendo, olha, só quem pode manusear essa carta é o destinatário, o nosso destinatário, remetente é o Senhor. E ele está dizendo, olha, eu selei vocês. Vocês estão selados. E agora para crer nisso aqui, irmão, e agora para viver essa profundidade aqui, essa grandeza que o Espírito Santo nos selou, nos marcou aí. Lembra da década de 90? A maioria de vocês viveram isso. Década de 90. Toque no altar. A marca da promessa, lembra que falava muito da marca da promessa? A marca da promessa nada mais é do que Efésios 1, o selo do Senhor. Então, amado, escute bem, não perca, para você entender até o fim
ser abençoado por isso. Não adianta dizer que você foi selado por Deus, que você tem a marca da promessa, se você não crê na promessa, se você não crê em Deus, se você não crê no cumprimento. Foi lindo, aquelas canções nos tocava. Eu tenho a marca da promessa, e é verdade, nós somos selados, isso ninguém apaga, ninguém tem o direito, assim como uma carta comum, um documento comum, ninguém tem o direito de remover o selo, porque foi o Espírito Santo, nos selou com promessa, isso ninguém apaga. Porém, se nós não crer, não passará de apenas um simples selo. Se eu não crer que eu fui selado pelo Espírito Santo da promessa, através de ouvir a palavra, e por eu crer na palavra, Ele me selou, não passa apenas de uma canção dizendo: eu tenho a marca da promessa. E o tempo está passando e eu estou cantando: eu tenho a marca da promessa. E o tempo está passando e nada se cumpre, e eu estou cantando: eu tenho a marca da promessa. Daqui a pouco eu vou para o Beleléu, morrer, nem sei para onde eu vou, não sei se é com o Senhor, né? E dizendo: eu tenho a marca da promessa. Então nós somos herdeiros, nós somos legítimos, homens e mulheres, filhos de Deus, que somos detentores de promessas poderosas da parte do Senhor. Mas isso tudo é mediante uma condição que o próprio Senhor disse: olha, vocês ouviram a palavra, vocês creram nela, e eu selei vocês. Só que agora, onde está a nossa fé? Só que agora, no que nós estamos crendo? Qual é o nosso nível de fé? Para que tantas promessas se cumpram. Aí, eu falei de milagre, eu falei de sobrenatural, e eu cheguei aqui em promessa. E aí está no mesmo combo. Milagre não acontece porque falta fé, sobrenatural muito menos porque falta fé, e as promessas porque não se cumprem, porque também nos falta fé. Mas a boa nova é que nós somos selados. Se nós voltarmos a crer, amado, aí vem a canção do início do culto: Ele ainda é poderoso para fazer. Ele ainda é poderoso para fazer. Amém? Você crê em Deus? Você crê em Deus? Você crê no nome do Senhor? Você crê no poder de Deus, meu irmão? Isso faz toda a diferença, porque selados nós já fomos, isso é irrevogável. Lembra quando o rei colocava o anel, não tinha mais como voltar atrás? Então nós já fomos selados, isso é irrevogável. Agora o que nós precisamos, qual é o próximo passo? Voltar a crer, para que aquilo que Ele prometeu venha se cumprir na minha e na sua vida. Amém? Amém. Queridos, Deus Ele é suficiente, e Ele não tem necessidade de ficar nos provando alguma coisa. Você já imaginou a grandeza que Deus tem, o senhorio de Deus, a santidade de Deus, e Ele tem que provar ainda algo para nós que somos simplesmente humanos, simplesmente filhos? Mas a Bíblia vai dizer algo tremendo, que quando Deus faz a promessa para Abraão, Ele não tinha coisa maior para jurar, e Ele fez uma aliança com Abraão, se colocando em compromisso com Ele mesmo, para cumprir aquilo que Ele havia feito, havia prometido para Abraão. Eu não posso falar de fé, não posso falar de sobrenatural, não posso falar de promessa, sem deixar esse homem de fora chamado Abraão. Um homem que foi o detentor das primeiras e maiores promessas que Deus havia feito com o seu povo. E Deus falou o seguinte: Abraão, não tenho alguém maior para jurar, então eu vou fazer uma aliança contigo, me comprometendo que eu vou cumprir. Se você, Efésios 1, ouvir a palavra, crer no Evangelho e por isso selar com a promessa. E Abraão, claro que teve seus deslizes, claro que Abraão teve suas falhas, mas uma coisa nós temos que tirar o chapéu para este homem, um homem de quase 90 anos, quando ele abre mão de tudo que ele tem, porque é um homem estabilizado,
Um homem de 90 anos, um homem com uma ideia formada. Você conhece alguém de 90 anos? 85, 90, conhece Lucas? Lucas, você não foi no evento ontem, né, Lucas? Então você não se machucou. Graças a Deus. Você está inteiro. Aqui é o seguinte, quando nós fazemos eventos de homens, tem igreja que quando as pessoas chegam avivadas na igreja, você diz assim, teve evento ontem, teve encontro, teve retiro. Aqui quando os homens entram no banco, você diz assim, teve evento de homens. Beleza? Olha só, então o que acontece? Um homem de 90 anos, 85 anos, Deus ele poderia aparecer na vida de qualquer pessoa. Deus ele poderia escolher qualquer homem para ser o pai da fé, o herdeiro de uma promessa grandiosa, mas ele faz questão de pegar um homem de 80 anos, 85, 90 anos para dizer o seguinte: olha, uma pessoa de 80 anos, tenta conversar com uma pessoa de 80 anos, tenta dizer assim, Senhor, se já é o nome da pessoa, não é assim, faz assim. Irmão, você não consegue mudar a ideia dessa pessoa. Se você falar de política, ele vai dizer, não, certo é o L. Não, o negócio é fazer o L, não tem que mudar. Não, se falar que não, é 22. Se falar de esporte, ele vai dizer, não pode você que faço. Então não tem como mudar a mentalidade de um homem de 80, 85, 90 anos. Mas quando Deus entra na vida de Abraão, Deus assim, acima de tudo ele está dizendo, olha, quando eu entro na vida de alguém, eu mudo conceitos, estigmas, eu mudo paradigmas. Aleluia. E ele mudou e conseguiu mudar a cabeça de um homem de 80 anos. Ele conseguiu, através da sua promessa, da sua palavra, do seu ser, dizer, Abraão, o que eu tenho para você é muito maior do que você tem hoje, do que você vive. Você está disposto? Ele fez um senhor de 80 anos sair de casa. Hoje eu estou com 45, já não tenho vontade de sair de casa. Imagina com 80. A minha vontade é só chegar em casa e jogar. Naquela minha televisão plasma de 85 polegadas. Glória. Menos 40, dá vontade. Menos 40. Mas Abraão, Deus acima de tudo, disse: olha, eu entrei na vida deste homem e mudei a vida dele por completo. Mas qual foi o agravante disso tudo? Qual foi o grande diferencial? Que esse homem simplesmente ele creu nas promessas do Pai. Amém. Ele disse: filho, eu posso te engrandecer, eu te farei um pai de multidões. Ele simplesmente creu. É simples assim, irmão. É voltar a crer naquilo que o Pai falou. É simples assim, aquilo que Deus te falou. O que Deus te falou, irmão? Qual é a promessa que você carrega? Qual é o selo que está na tua vida? O que Deus falou que ia fazer na tua vida, irmão? Quando esse homem de quase 90 anos sai de casa, é porque ele acreditou naquilo que Deus falou que ia fazer. Quando ele abre mão de uma segurança, porque o Ur dos caldeus é comodidade, é segurança, é certeza que eu tenho, é visível, é palpável, é não trocar o certo pelo duvidoso, mas não teve dúvida. Ele trocou o certo pelo certíssimo. Ele trocou o bom pelo melhor. Glória a Deus. Mas para isso, para fazer essa troca, tem que acreditar muito, tem que crer muito. E todos nós já fomos ministrados. Deus falou que ia fazer, que ia cumprir, que ia realizar. E estava aqui até agora dizendo também: faz de novo. Irmão, deixa eu corrigir os ministros de louvor aí. Deixa eu corrigir o ministério iluminado. Não é fazer de novo, irmãos. É nós que temos que voltar a crer. A questão não é dizer: Senhor, faz. Senhor, faz. Porque o que vai fazer o Senhor fazer de novo e cumprir o que Ele prometeu não é uma canção, é nós voltarmos a crer. Amém. É voltar a crer. E repito, por isso, talvez você tenha orado nesses dias: Senhor, porque aquilo não se cumpriu ainda, porque o milagre não veio. E aí o André Valadão também é lindo, né? Diz: hoje o meu milagre vai chegar.
Não é assim? Não é lindo? Essa canção é linda. Mas o começo da música como é que é? Posso crer, tudo é mediante a fé. Então a promessa que Deus estabeleceu na vida da sua vida, ela ainda está de pé, amém? Nós ainda somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Se Deus falou que vai restaurar a tua família, Ele vai restaurar. Se Deus falou que vai salvar a tua família, Ele ainda vai salvar, irmão. Se Ele disse que vai te curar, Ele ainda vai te curar. Porém, será que nós ainda cremos como críamos antigamente? Mas repito, deixa eu abrir com você rapidinho. Isaías tem alguma coisa para contribuir aqui conosco? E algo muito importante. Profeta Isaías 38. Profeta Isaías 38. Abre aí, tem algo bem de Deus para as nossas vidas. Para esse momento, minha filha. Olha só que coisa linda. Isso aqui é lindo. 38:7. Será isso da parte do Senhor. Repita comigo, isso é importante. Será isso da parte do Senhor. Será isso da parte do Senhor. Aleluia. Presta atenção. Será isso da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. E aí Ele vai dizer: vou fazer retroceder o quê? Retroceder o quê? Não está aí na Bíblia? É sombra. 10 graus, né? Vai parar o sistema solar. Isso aqui é profundo demais. Escute bem, gente. Escute bem. Deus, além de fazer as suas promessas, além de nos selar com o Espírito Santo da promessa, para tornar isso mais profundo, para tornar isso mais um nível maior de comprometimento, Ele está dizendo: olha, e como sinal de que eu vou cumprir, eu vou fazer tal coisa. E fez a sombra recuar 10 graus, no milagre que Ele fez na vida de Ezequias, né? Ezequias orou, aí ele disse: Senhor, eu tenho dado em retidão contigo. Ele faz a oração de 23. Eu sou um cara que tem um coração reto, eu ando em retidão, eu tenho te obedecido. Eu não queria morrer agora. Eu tenho propósito, eu estou com gás ainda, eu ainda tenho fogo, amém? Eu ainda tenho fogo para queimar, ainda tenho lenha. Deixa eu viver mais um pouquinho. Deus disse: tá, então eu vou fazer um milagre na tua vida. E para testificar, você não precisa ir no cartório autenticar, como autenticação do cumprimento daquilo que eu vou fazer em relação ao que eu te falei, eu vou te dar um sinal. Deus, além de fazer a promessa, além de nos selar, ainda Ele nos dá sinais do que Ele vai fazer. Você está alcançando isso comigo, irmão? Mas só que não adianta Deus Ele falar que vai fazer, Ele nos selar com o Espírito Santo, nos dar sinais, se nós não esboçarmos um mínimo de fé. Agora, falar de sinais, Deus já nos deu sinais de sobra, nos dando a garantia de que Ele vai fazer. Falando da minha vida, falando de mim, Deus Ele já deu muitos indícios do que Ele pode fazer na minha vida. A questão é: filho, tu crê? Porque o Efésios começa dizendo: ouviste, daquilo que você ouviu, o Evangelho da salvação, ouvi, todos nós já ouvimos. Aqui mesmo nesse altar, durante esses 5 anos, quantos filhos, quanto Deus, através dos seus filhos e profetas, liberaram promessas para esse lugar, para a nossa vida. Eu estou falando desse breve tempo. Aqui o meu filho, no penúltimo culto de criança, aqui nesse lugarzinho aqui, ó. Quem estava aqui no culto infantil? Deus confirmando o que Ele falou
na barriga da Simone, lá na restauração, quando veio um povo lá de Minas Gerais, trazer um curso, acho que era Curandel. Simone grávida, o cara lá sentado no altar com isso aqui na restauração, diz assim, e começou a profetizar na vida do âncora, liberar profecia sobre a vida do meu filhote. E a mulher aqui que veio ministrar o culto infantil, enfim, eu tenho gravado ali. Mas isso é tudo, não é tudo. Tem pessoas hoje ali que morreram, estão no cemitério com promessa e tudo, e vivendo dizendo, eu tenho a marca da promessa, eu fui selado, mas amados, se nós não cremos, se nós não temos que Deus vai cumprir, amados, não passa de selo. Eu não estou aqui diminuindo, eu estou dizendo que só ser selado não é tudo. Nós precisamos voltar a crer no Senhor, voltar a crer em Deus, no seu poder. Glória a Deus. Então olha só Deus, cara, olha só Deus dando sinal para Ezequias, eu vou acrescentar teus anos, e como sinal, olha só, sinal precisa eu. Que sinal nós precisamos hoje? Para provar que Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você, irmão. Quando Ele traz uma mensagem como essa, e você de repente está aqui nessa noite, não é apenas um culto, uma agenda religiosa. Deus te trouxe nesse ambiente para dizer, filho, eu não me esqueci daquilo que eu prometi. Agora volte a crer em mim. Aleluia. Volte a crer na minha palavra. Se for para falar de sinais, amados, vamos falar de sinais. Quantos sinais Deus tem mostrado para nós que Ele vela pela sua palavra. Aí Ele fez ali aliança com Noé. E o que Ele falou na aliança? Como sinal da minha aliança, como eu não vou voltar atrás, eu vou mandar um sinal. Qual é o sinal? O arco. Deus fez o arco. E a gente hoje acha, Nina, que o arco é porque, como os antigos falavam, né? Sol e chuva, casamento de viúva. Não, o arco-íris é porque choveu com sol. Aí tu vai explicar pro filho. Aí o filho assim, pai, o que é aquilo ali? Não, é porque choveu e tem sol, daí fez o arco. Amado, o arco é o sinal de que Deus ainda vela pela sua palavra. Ele é ainda o Deus de aliança. Então, eu poderia ser aqui um pregador vivalista, né? Quem tem promessa? A igreja. Quem tem promessa aqui? Eu já escutei um pregador dizendo, quem tem promessa não morre. Morre também. Morre. Tem gente que tem promessa, morre, e eu arrisco dizer que nem para o céu vai. Porque Deus estabeleceu um princípio. Ouviste a palavra, o evangelho da salvação, e porque creres, e porque nós cremos, isso obriga o Senhor a cumprir pela sua palavra. Sinal. Deus Ele faz a promessa. E no céu, amado, agora deixando o jargão de pregador. Amado, você carrega uma promessa poderosa de Deus na sua vida. O que mudou? Não. O que mudou? Nada. É a sua fé. Você deixou de crer. Você nem ora mais por a promessa. Você nem declara mais, porque a Bíblia vai dizer: crê. Por isso falei. Amado, quem fala por quem vai crer? Você pode dar qualquer excusa, qualquer desculpa, que não fala mais, que não ora mais, que não recita mais, mas a Bíblia está dizendo: crê, e por isso, quem crê externa, quem crê materializa a sua fé. Eu sei, olhando para os senhores aqui, eu sei que tem muita gente com muita promessa, inclusive eu, promessa pessoal, familiar, ministerial, tem muita. Porém, amado, se nós deixar de crer, se nós não orarmos por ela, se nós nos prepararmos para ela, porque quem se prepara porque está crendo. Você concorda comigo? Você não é obrigado a concordar. Você concorda? Você não é obrigado a concordar comigo. Quem não concorda comigo? Deixa para lá. Você não tem mais. Quem crê se prepara para a promessa. Ou você acha, Emerson, como Deus assim, vem para cá. Abraão, sai fora da tenda aí, Abraão, vem para cá. Sai da fora, vem aqui fora. Olha para o céu. Estou olhando o céu, quantas estrelas? Não
dá? Tenta. Aí Abraão tenta uma, tenta duas, não tem como contar as estrelas. Deus diz o seguinte: é isso que eu quero fazer na tua vida. Glória a Deus. Algo que seja incontável, indescritível, maravilhoso. Amém. Depois disso, sabe, Abraão creu, e por isso que ele creu, e porque ele creu, ele foi se preparar. Ele se preparou materialmente, emocionalmente, espiritualmente, porque ele tinha certeza, Everaldo. Quem tem certeza que Deus vai cumprir, ele se prepara. Uma das coisas dos reflexos de quem crê na promessa, ele se prepara. Aí ele fez a parte dele, né? Ele namorou bastante com a Sara. Claro, Deus quer dar um filho. Ele tem que se preparar. Ele se preparou fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Por quê? Porque ele creu, disse: não, Deus vai fazer. Aí não, Deus me prometeu, eu vou fazer missões. Amém, vou fazer missões, amém. Vou ganhar almas, vou evangelizar, enfim, países, continentes. Aí a pessoa não tem uma promessa, Deus vai me usar. Mas a pessoa não se prepara, não faz um cursinho. Aí vai, quer ir para outro país, para outro lado do mundo, sabe falar o português, irmão. Não, e aí, meu Deus, porque não se cumpre, irmão, tu mal fez um cursinho, nem passaporte tem. Estou dando aqui exemplos aqui grosseiros, para você entender que quem crê na promessa, ele se prepara a cada dia. Porque ele sabe que vai cumprir. Ele sabe que uma hora Deus vai fazer. Porque ele não deixou de crer. O grande princípio que nós temos que trabalhar dentro de nós. Isso mata a nossa fé, isso mata a promessa. Isso não remove porque não tem o poder, mas ofusca muito a cor do selo que foi determinado pelo sangue de Jesus, que eu falei hoje de manhã no grupo sobre a Bíblia. Não se atente por aquilo que você vê, mas nós temos que nos atentar pelas coisas invisíveis. O grande problema que tem naufragado a fé da igreja, que tem paralisado a igreja, que tem diminuído e colocado descrédito naquilo que Deus quer fazer, é porque a igreja hoje está se atentando por aquilo que vê. Se nós nos movermos por aquilo que nós estamos vendo, amado, não tem milagre, não tem como ter milagre, não tem como haver sobrenatural, não tem como Deus cumprir a promessa. Se Abraão se atentasse por aquilo que ele estava vendo, não haveria Isaac, não haveria você. O que falta para voltar a crer? Atente para as coisas invisíveis. Porque para mim, para você é invisível, mas aquilo que Deus preparou já existe. Desde a fundação do mundo, tudo que Deus preparou já existe nas regiões celestiais, são reais. E nós precisamos entender isso. Mas o grande problema da igreja é que nós nos atentamos pelas coisas que são visíveis. Isso mata a fé da igreja, né? Até poucos dias atrás a igreja estava desesperada. E agora entrou um outro governo. Eu tive irmãos, uma amiguinha do meu filho disse assim, quando deu resultado, a amiguinha do meu filho disse assim: eu estou aqui me despedindo de você. Meu filho disse: você vai morrer? Não, porque o papai disse que nós vamos morar na América. Se mudar, irmão. Crente tem promessa, mas está se atentando, andando por vista e não por fé. Esse é o grande barato do Evangelho. Nós somos chamados para andar por fé e não por vista. Andar por vista, e Deus vai dizer, a galeria da fé, né? Os heróis da fé. Abraão olhou para o seu corpo, que a pessoa, se Abraão fosse andar por aquilo que estava vendo, ele olha para ele, um senhor de 80 anos. Ele olhava para a velha dele 80 anos. Se ele fosse se atentar para o corpo, o Hebreus diz isso. Eu estou falando bobagem.
não foi bobagem. Os heróis da fé dizem: Abraão não se atentou para o seu corpo mortificado. Não se atentou. Mas o que, eu repito, o que está naufragando a fé da igreja, nós nos atentamos às coisas que são visíveis. Se eu olhar para aquilo que é visível, eu vou crer que a promessa está muito longe. Mas, para finalizar, escute. Escute muito bem. Eu tenho algumas preferências bíblicas. Uma delas é Ruth 1. Situação de Elimelec, Quilion, Malon, seus 2 filhos e suas 2 noras. A Bíblia diz que há fome na terra. Fome na terra. E por causa da fome, ele sai de Belém de Judá. Belém, lugar de pão, lugar de promessa, lugar de alimento. Então aqui eu estou falando de um homem que, por causa de uma situação geral, fome na terra, ele sai de Belém de Judá e ele vai para uma terra estrangeira, Moabe, que é um povo declarado inimigo de Deus. Chegando lá, você conhece a Bíblia, morre Elimelec, Quilion e Malon, deixando a mulherada na pista, como diz aqui os manos. Morre Elimelec, Malon e Quilion. Mas disso não é tudo mal, morrer não é tudo mal. Quem está em Deus, salvação garantida, morrer é voltar para casa. Todos nós vamos ter que voltar para casa um dia. Mas o que rasga o meu coração é que a Bíblia vai falar assim que eles, quando estavam em Moabe, ouviram notícias, está lá em Ruth 1, acho que verso 9, por aí. Quando eles estavam em Moabe, receberam a notícia que Deus havia visitado Belém e havia levado pão para Belém. Isso para mim é o pior sentimento do ser humano, que um ser humano pode passar. Esse é o pior sentimento que um homem ou uma mulher pode experimentar na vida. Você não crer na promessa, você deixar de crer, você sair do lugar onde Deus prometeu que vai te levantar, que vai te abençoar, e você ouvir a notícia que Deus visitou o lugar da Belém. Belém é lugar de bênção, é promessa. Belém é lugar da promessa. Moabe não tem promessa. O que tem de bom em Moabe? O que faz um homem cheio de promessa, filho de Deus, sair de Belém para Moabe? Mas o pior não é isso. O pior é você estar em Moabe e ficar sabendo: Deus visitou Belém e levou pão. Aí corrobora com o que eu estou falando. Elimelec, selado por Deus, tem promessa, é filho de Deus, mas morreu sem o cumprimento da promessa. Isso deve ser terrível para um homem e uma mulher que sonha, que carrega uma vida de promessa, que carrega por uma vida promessas. Ou seja, o que Deus está falando? O que Ele prometeu, Ele foi lá em Belém e cumpriu. Mas quando Deus apareceu em Belém e cumpriu as promessas, o abençoadinho não estava lá. Olha para quem está do seu lado e diga: Elimelec não estava lá. Deixa eu te falar uma coisa. A pauta da reunião hoje não é se Deus vai ou não vai fazer, se Ele pode ou não pode fazer. A questão é: você vai estar em Belém? Aí, meu irmão, irmã Amanda, Deus me pintou isso aqui, não foi para falar se Ele pode, não. Vamos aqui discutir se Ele pode ou não pode, se Ele vai ou não vai, não. Mas se nós vamos estar ou não em Belém. Deve ser ruim, né? Deve ser ruim, né? A gente está em Moabe e isso não tinha nem WhatsApp naquela época, não tinha chamada de vídeo. Mas o inimigo é tão sujo. O diabo é tão sujo que fez questão de dizer: ô Elimelec, sabe quem apareceu lá em Belém? Tu não sabe o que aconteceu lá em Belém? Elimelec, tu não soube as últimas notícias? Elimelec, tu não viu o Jornal Nacional? Não, nós não é o Jornal Nacional. Beleza, então
ser terrível, Emerson? Pô, a promessa está você. Você fazia parte daquela promessa. É muito lindo cantar Eu Tenho a Marca da Promessa. É muito lindo dizer hoje o meu milagre vai chegar. Mas mais lindo ainda é você ficar em Belém e dizer daqui eu não saio, porque eu tenho uma promessa e vai se cumprir. Eu sei que vai se cumprir. Eu não sei de que forma, mas vai se cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Isso é o mais tremendo. Sabe onde caiu minha ficha, mano? Aquilo que tu falou para mim em texto. Tu lembra que tu falou para mim no texto? Tu tinha promessa do Vini e da Kiara? Amanda, eu visitei a Amanda faz 5 anos. Se fosse o senhor, nós entramos na casa dela, nem um café ela me deu. Não, me lembro de cada detalhe. Eu sou assim. Não tem. Você deu um café depois. Amanda e o Nado estavam se preparando para fazer um empréstimo bancário. De quantos mil reais? 17 mil reais. Para fazer o quê? Uma inseminação artificial. Fertilização in vitro. Está no mesmo, acho que nós apresentamos a situação, a causa da Amanda do lado a Deus. Passado quanto tempo? Nem um ano. E o Nado e ela começaram a se preparar. Não fizeram empréstimo. Sabe o que aconteceu? Menos de um ano? Que área? Deus em promessa, Ele cumpre as suas promessas. Deus, sabe como aquela nação, sabe o que Deus falou para ti, mano? Que Deus não se esqueceu de ti. A promessa que Ele fez, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, Ele zela pela sua palavra, Ele é o mesmo. Aí para dizer que Deus é Deus mesmo, sabe o que Deus fez, menina? Veio o Vinícius. Aleluia. E se você não ficar ligado, que já provou que é Deus de promessa, é o Deus que cumpre a promessa, e se não ficar ligado, Ele multiplica a promessa. Você pode glorificar o Senhor por glória a Deus. Mas o que caiu a minha ficha foi o texto que a Amanda mandou para mim e disse assim, pastor, sabe a irmã? Sei. Sabe a irmã? Sei. Eu coloquei o nome dela na lista de resgate. E desde então eu tenho orado e pagado um preço por ela. E hoje ela está aí. Foi resgatada por Deus. Sabe por quê, Amanda? Não é que Deus pode ou não pode. É a tua fé. Glória a Deus. Não é simplesmente botar um nomezinho no caderno e dizer não está ali. Não é você crer que Deus está trabalhando, Deus vai resgatar, Deus vai curar, Deus vai converter. Não é o quanto você fala, é o quanto você crê naquilo que fala. Eu vou encerrar. Mas eu quero deixar aqui 3 ou 4 sintomas. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Você conhece a história? A Bíblia fala de 2 gerações, 2 tribos, Josué e Caleb. Josué e Caleb, assim como uma multidão de pessoas, eles eram detentores de uma promessa: ser libertos do Egito e herdar Canaã. Deixa eu te dizer uma coisa: não é só ter a promessa, não é só apenas ser selado, é preciso voltar a crer. Então Josué e Caleb, quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê tem algumas particularidades. Josué e Caleb, lembra? Quando o povo quis desanimar, quando o povo começou a amaldiçoar a terra, dizendo, é mesmo, Deus nos tirou do Egito para morrer aqui. Sabe o que é que Josué e Caleb fizeram? Eles falaram assim, com essa expressão: eia, subamos e animemos, porque Deus com certeza vai nos dar essa terra, porque Ele prometeu. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem crê na promessa, quem crê no que Deus falou, na hora do desânimo, ele busca ânimo na promessa. Aleluia. A tua carne até pode querer desanimar, mas quando eles falam assim, eia,
subamos atitude e animemos, porque Deus com certeza vai entregar essa terra em nossas mãos. Olha só, quem crê na promessa de Deus é animado. Glória a Deus. Quem crê na promessa influencia outros. Lembra como eu abri o culto? Vamos lá, hoje Deus vai curar essa situação, Deus vai mudar. É isso que eles estão falando para uma geração. Eles estão falando para uma multidão de pessoas, 2 gerações. Josué e Caleb estão dizendo: gente, vamos, Deus vai cumprir, gente, vamos subir, Deus vai dar vitória. E quando ele diz anime-se, ele está dizendo: quem tem promessa, quem crê na promessa, quem foi selado, não pode andar desanimado, porque ele tem certeza que Deus vai fazer. Aleluia. A certeza, ela pode gerar muitas coisas em nós, inclusive remover de nós desânimos e tristeza, porque fé é certeza. Glória a Deus. Então olha só, deixa eu pegar esses 2 exemplos, Josué e Caleb. Aí sabe o que eles vão dizer? Agora tudo faz sentido. Olha só, conversando entre eles, olha só, já se passaram 40 anos e nós estamos aqui cheios de vigor. Cheio do quê? Vigor. Cheio do quê? Vigor. Sabe o que é essa anemia espiritual? Sabe o que bate uma anemia espiritual? Sabe o que essa palidez espiritual bate muitas vezes em nós? Sabe o que é essa falta de ousadia, de vigor? Sabe o que dá vigor? Ele mesmo já falou. O que dá vigor? Ele dá promessa. Sabe o que cura essa apatia espiritual? Essa anemia espiritual? Sabe o que a igreja anda pálida? Sabe o que vai voltar a nos tornar vigorosos? Voltar a crer na promessa. Glória a Deus. Eles conversando, irmã Lúcia, parece que eles estão falando de semana, não, 40 anos. Parece que a conversinha deles não é da semana passada. 40 anos. E nós estamos aqui com o mesmo vigor, a mesma fé, não mudou nada. Glória a Deus. Irmão, eu estou no Evangelho menos de 20. Eles estão 40 ainda querendo, no mesmo dia que se converteram, é a mesma fé, pastor Jorge. Então quem crê na promessa é revigorado. Quem crê na promessa é animado. Quem crê na promessa fala. Ele fala da promessa, ele divulga, ele influencia, ele propaga. Aleluia. E quem crê na promessa, acima de tudo, ele tenta influenciar outras pessoas. Como ele tentou, mas sem sucesso, enfim, é outra coisa. Então nós precisamos, no mínimo, refletir algo dentro de nós. Entender que nós somos selados, irrevogáveis, isso não muda. Traga à memória tudo aquilo que Deus te prometeu. O que falta então? O que falta? Se Ele já nos prometeu, eu já tenho a marca da promessa, eu fui selado. O que falta? Voltar a crer. E quando a gente voltar a crer, em nome de Jesus Cristo, seremos como uma geração de Josué e Caleb, seremos mais animados, seremos revigorados, nós vamos falar da promessa, nós vamos voltar a orar por ela, jejuar por ela, nos preparar para que quando ela chegar. Aleluia. Se Deus falou, te prepara. Prepara para aquilo que Deus quer fazer. Mas, repito, seja grande, uma atitude nobre de um homem e de uma mulher. Vai para Deus e diz: Senhor, eu deixei de crer. Lembra que o Senhor me falou naquele lugar, naquele dia. E tem gente até hoje que diz: Senhor, eu vou lá, levanta alguém para me falar comigo. A gente ainda assim, né? Não, a gente ainda é exigente. Não, tem que ser alguém que não me conhece. Tem gente que vai, vamos para o retiro. Agora nós vamos lá para a convenção internacional em maio. Tomara que a gente não faça essa oração. Deus levanta, não, mas tem que ser alguém que não me conhece. Irmão, sabe o que falta? Com todo o respeito e amor que eu tenho por você, sabe o que está faltando? Não é levantar alguém que não te conhece para falar o que Deus já está falando. O que falta é você voltar a crer. É você dizer: não, eu de Belém eu não saio. Dessa promessa eu não abro mão, porque Deus vai fazer. Glória a Deus. Crie, por isso eu falei. Porque ele creu, ele falou: não, vamos, eia, subamos. Amados, isso é para quem crê. Essa ousadia, vamos lá. Deus vai curar essa tua enfermidade. Aleluia. Eu queria ser tanto usado por Deus. A gente ora por dons, né? Deus,
Divide comigo teus dons. Dom de cura, dom de libertação, dom da profecia. Amado, isso tudo é mediante a fé. Amado, é fé. E por aquilo que nós já temos, Deus acrescenta. O dom não é para você se tornar o dom, é para acrescentar e fomentar aquilo que você já tem. A fé no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Já deu meu tempo. Já deu meu tempo. Mas Deus já falou o que Ele precisava falar nessa noite. Aleluia. Ele é o mesmo. O poder dele é o mesmo. O nome dele continua sendo poderoso. Glória a Deus. As promessas dele não têm validade, não tem prazo de validade. O que ele te prometeu, amado, ele nunca se esqueceu. Eu tenho algo tremendo no meu coração sobre os hebreus. Os hebreus terminavam o dia, eles se assentavam à beira do Nilo, escute bem, à beira do Nilo, dando pepino para o filho, quando era pepino era cebola, queimado no sol, o dia inteiro, debaixo do sol castigante, cozindo tijolos para o rei. Mas escute bem quem tem promessa, escute bem. Olha só o que é se atentar o invisível, uma rodinha, à beira do rio Nilo, queimado no sol, comendo pepino, cebola. Mas olha só, isso é algo visível. Estou falando que é visível. Agora vem o invisível. Os mais velhos falando para os mais novos. Sabe o que vocês estão vendo aqui? Tem um Deus, nós temos um Deus vivo, Deus dos hebreus, que um dia, não sei quando, Ele prometeu um dia, Ele vai descer aqui e vai acabar com tudo isso. Sabe o que o papai está fazendo aqui? Sabe esse trabalho penoso que o papai está passando? Sabe esse alimento que eu estou dando para vocês comer? Um dia vai acabar isso. Deus vai descer aqui e vai nos libertar e vai levar nós todos para uma terra que manda leite e mel. Um povo debaixo de um sol castigado, um povo escravo, uma condição subhumana, mas nunca deixaram de crer no Deus da promessa. Glória a Deus. O que falta para mim e para você é isso. Talvez nós estamos aí debaixo de um sol, a sociedade, o mundo nos oprimindo. Talvez aquilo que você está comendo hoje não é uma terra ainda deleitosa. Mas se você voltar a crer, irmão, se você voltar a orar pela tua promessa, você visualizar a tua promessa, sonhar com ela, é o que Deus precisa, é a única coisa que Ele precisa, um mínimo de fé. Abraão, chega um determinado momento que ele diz o seguinte: Abraão e Ló se separam. Abraão e Ló se separam. Era pecado, pastor, o sobrinho e o tio viver junto? Tinha pecado nisso? Não tinha, né? Era pecado Ló e Abraão viver junto? Não. E olha que palavra linda que a Bíblia vai dizer, Lucas. Depois dessas coisas, Deus pega Abraão e diz assim: Abraão, vem aqui. Está vendo tudo isso? Do Ocidente e Oriente? Está vendo o rio Eufrates? Está vendo? Que palavra linda. Depois dessas coisas, que coisa? Depois dele ser separado de lá. Nós somos selados. Nós somos detentores de uma promessa legítima, de um Deus que além de tudo, Ele dá sinais se comprometendo, mas eu acho que ainda falta uma coisa: nos separar de algumas situações que nos impede de viver a promessa. O que Deus está exigindo de você nesses dias? Do que Ele está pedindo para se separar? Depois dessas coisas, que Abraão diz assim: filho, sobrinho, né? Filho pejorativo, filho, segue o teu caminho. Foi fácil, não foi? Pergunta para o tio se foi fácil se separar do sobrinho. Não foi, mas necessário. Às vezes, nós precisamos nos separar de certas atitudes, conceitos do Senhor, de incredulidades, algumas mediocridades, conceitos religiosos que nos impedem de viver a promessa. Enquanto Abraão e Ló andavam juntos, Deus não pôde cumprir.
fé é isso. É fé, muitas vezes é deixar algo, como Abraão deixou, por algo maior. Deixar a comodidade, deixar a preguiça, a carnalidade, as minhas coisas. Isso é fé para buscar algo maior. Então o que falta, amados? Deixa eu terminar isso aqui falando para você. Não sejamos, que nós, nenhum de nós experimentemos o sentimento que Elimelec experimentou. Deus apareceu lá e cumpriu o que havia prometido. A questão é, nós vamos estar rápidos. Esse é o grande segredo. Você sabe tanto como eu, Deus é o mesmo. O nome dele ainda tem poder, o sangue dele foi derramado na cruz, ainda é poderoso. E deixa eu arriscar dizer, o inimigo, o mundo espiritual, o inimigo sabe ainda maior que nós, muito mais do que nós, o quanto Deus é poderoso, o quanto ele é capaz. O que falta é voltar a crer. Amém. Para que as coisas se cumpram na minha vida. É mais um ano, mais um tempo, mais uma oportunidade que nós temos de reaver algumas coisas. Então o que está faltando, irmãos? Primeiro, olhar para dentro de nós, qual é o nosso nível de fé. Eu sei que todos aqui oram, todos oram, mas você crê no que você está orando? A promessa que Deus te fez ainda está viva dentro do teu coração, você ainda sonha com ela, você sonha com ela, você vive ela. Quem tem promessa é uma coisa, mas quem tem crer, fala. Ele é animado, ele influencia. Então, qual é o papel da igreja hoje? É voltar a crer. O mundo precisa, primeiro nós, mas a partir de nós o mundo precisa de pessoas que voltem a crer em Deus, no Evangelho. O mundo está cético, ninguém crê em mais nada. O mundo precisa da nossa fé, irmãos. O mundo precisa não mais de informação, de uma palavra revelada. Chega de informação. O mundo precisa de uma palavra revelada, dizendo: não, Deus ele pode mudar, Deus vai curar, Ele vai restaurar. Deus precisa. O mundo precisa disso. Não seja reprodutor de informação. O mundo precisa de notícias que vêm do céu, e nós temos, mas porque ficou emperrado em nós, porque falta crer, porque quando nós voltar a crer, isso vai desatar a partir da nossa vida, em nome de Jesus. E eu queria orar na sua vida, irmão, eu queria orar por esse momento, porque tudo que nós recebemos vem de Deus. Tudo que nós recebemos vem de Deus, inclusive voltar a crer nele, voltar a crer naquilo que Ele falou para nós. E eu vou arriscar dizer: tem coisas que Deus falou lá no passado e você nem lembra mais. Isso no mínimo é falta de fé. Mas se nós cultivarmos tudo que Deus tem falado, com certeza, no seu tempo, a sua maneira, é o que Moisés falou para o povo: olha, eu não sei o que Deus vai fazer, mas aquietai-vos e vede o grande livramento que Deus vai dar. Eu queria aproveitar o pastor que está aqui, a pastora Selma, foi um homem e uma mulher que a gente tem um carinho muito grande, mas muito mais do que isso, mais do que o carinho e o amor, muita coisa Deus fez na minha vida através desse casal, muita coisa mesmo. O pastor e a pastora foram, além de pais, e dois profetas na nossa vida. Muita coisa Deus liberou. Uma das coisas foi eu estar aqui hoje. O pastor Reni, a Nini, o Tite, foram pessoas que cuidaram de nós. Mas eu sei que muita coisa porque a gente creu. O pastor me ajudou a comprar meu primeiro carro, né? E faltava fé para mim, disse: não, vamos lá, tu vai fazer isso, vai. Foi lá comigo na loja, pegou o boleto, agora vai cá. Então o pastor pegou esse monte, botou debaixo do braço, a Nini, o Tite. Só que eu sei que muita coisa se declararam, mas se eu não cresce, ia ficar no esquecimento. Então uma das coisas, né, foi, não sei se o pastor lembra, mas nós estávamos orando para vir buscar outro clube, e Deus falou na época: olha, agora chegou a hora de você cuidar de almas.
Eu realizei o teu sonho, agora você vai realizar o meu. Se eu não tivesse crido, eu nem sei onde estaria. Com certeza que não estaria. Mas não é a promessa quanto você crê nela. Então muita coisa está se cumprindo na minha vida, através da minha vida, mas é mediante a fé que nós estabelecemos. Então eu sou muito grato às pessoas que contribuíram, a cada um de vocês que tem confiado na minha vida. Para estar aqui tem que no mínimo confiar na minha vida, na minha liderança. Eu sei também, eu estou muito ciente que nós estamos aqui debaixo de uma promessa. Mas eu também sei que não é tudo. Se nós não nos prepararmos, se nós não cremos, não vai passar de apenas promessa. Então muito obrigado a todos vocês. E que todos nós possamos voltar a crer. Porque essa casa, repito, é um lugar de promessa. Aqui tem direção. E se nós voltar a crer, escute bem, Deus vai continuar fazendo milagre nesse lugar, irmãos. Foi a oração que Salomão fez na dedicação do templo. Pai, se tiver alguém que se arrependa, perdoa. Não foi isso que ele falou na oração? A festa da igreja, que a gente fala hoje, né? Aniversário da igreja. Aniversário da igreja de Salomão. Sabe qual foi a oração dele? Pai, se tiver alguém que ora, responde. Se tiver alguém que se arrependa, perdoa. Se tiver alguém que crê, te manifesta. E eu creio nisso. Que Deus vai fazer milagres aqui nesse lugar. Glória a Deus. Sinais, maravilhas. Amém. Muito joelho vai se dobrar aqui ainda. Amém. Glória a Deus. Mas isso tudo quando a igreja voltar a crer. Aleluia. No poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, Senhor.